Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo aí, como sempre aí, uma troca de ideia. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre, antes de tudo, desculpa dar esse delay aí, mas antes de tudo, se inscreva lá no canal, compartilha, dá um like, comenta também, que vocês aí, se puderem comentar, já vai me dar um feedback de como está sendo, né? Lembrando que o intuito é sempre uma troca de ideia, primeiramente, né, para mim, para minha família, se quiserem ter alguns momentos de reflexões, um legado que vai ficando, e porque me vem algumas coisas na minha cabeça e eu acho que seria legal compartilhar, até porque, tem tanta gente fazendo besteira aí na internet, né? Então, por que não compartilhar algo produtivo, né? Mesmo que seja só para mim. Mas eu sei que é produtivo para outras pessoas também, eu acredito nisso. E como se diz, né, há um dizer filosófico também, dizendo que o caos instalado muitas vezes é por causa do silêncio dos bons, né? Ou seja, os homens ou mulheres ali que têm ideias produtivas, né? Ideias de mentalidade se calam, então enquanto é isso, os maus vão fazendo a sua parte. A Bíblia já dizia sobre isso, no fator de dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Então eu vou até, tá vendo aí mais um tema de um vídeo. Mas hoje eu vou tentar fazer o vídeo, tentar ser breve, mas eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes ou em algumas outras partes para mostrar o que eu quero dizer hoje. O que eu quero dizer hoje é basicamente o peso da referência, né? Ou o peso de ser referência, né? No que eu acredito? Eu acredito que todo mundo é uma referência. Todo mundo é uma referência boa ou uma referência ruim. E aí você pensa, mas aí, Thiago, vamos supor, um jovem está crescendo agora, vai na sua adolescência e tal, ainda não tem emprego, não é pai, não é marido, nada disso, né? Esse jovem, às vezes, né, tem condições financeiras boas. Como que esse jovem vai ser referência? Esse jovem ele vai ser uma referência de um bom filho, de um bom aluno, ou ele pode ser uma referência de um mau aluno, de um mau filho, né? De uma pessoa mal educada, né? Eu me recordo bem quando eu era pequeno, que eu saía com meu pai e eu tinha que ficar em algum lugar e tal, e depois iam me pegar na própria escola ou na casa de amigos, né? Então os pais sempre, as pessoas mais adultas sempre falavam, não, seu filho é muito educado, ele é quietinho, ele é respeitador e tal. Então tinha-se essa referência, logicamente, referência pautada naquilo que meus pais inseriram, né? Aquilo que meus pais me educaram. Então, pautada nessa referência, eu fiquei sendo caracterizado como essa criança, como uma criança bem educada. Mas tem o outro lado que a gente sabe muito bem. Mas o que eu quero dizer hoje é mais um fator de assumir uma responsabilidade como referência. O texto que eu vou usar sobre isso, é que eu já queria falar sobre e parei para ler um pouco, ou estudar um pouco, observar, é o texto que inicia-se, para quem crê, o início da criação, né? No Gênesis, né? Da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. E esse livro relata sobre a história, né? Primeiramente da queda, né? Que também é um ponto de referência,
né, de ser referência, e eu vou explicar aqui brevemente. Adão e Eva estavam no jardim. Primeiro Adão foi criado e logo depois Eva. E foi dado a eles o mandamento, né, a ordem de não comerem o fruto de uma árvore que estava no meio do jardim, né? E o fruto dessa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então era proibido comer desse fruto, né? E tem toda aquela história sabida de todos, né? Se você não sabe, você tem que dar uma lida lá. E a serpente, em uma conversa com a Eva, induz a Eva a comer desse fruto, alegando que se ela comesse, ela seria igual a Deus e teria ali, os seus olhos seriam abertos e ela teria todo o conhecimento do bem e do mal, e ela seria igual a Deus. E a Bíblia relata muito bem sobre isso, dizendo que Eva viu que o fruto era bom, que o fruto era desejável para comer, que o fruto era bonito, que tudo aparente aos olhos era bom. Então, Eva foi lá, comeu, e não só comeu, como deu também ao seu marido, no caso, Adão. Aí entra um ponto, né? Qual é o ponto aí, Tiago, da referência? O ponto que eu penso nesse momento, que não é o ponto-chave de nós conversarmos, mas só uma introdução, é que Adão, ele, como marido, ele poderia ter muito bem falado: por que você comeu desse fruto se o Senhor Deus pediu para nós não comermos? E por que você comeu? Então, ele, como o homem, e ali a figura do marido, a figura da referência de liderança, naquele jardim ele poderia ter muito bem impedido com que certas coisas tivessem acontecido, né? E aqui eu vou abrir um parêntese, que eu acho que a humanidade talvez ela tenha sido criada não para conhecer o bem e o mal dessa forma, mas talvez alguma coisa iria acontecer que nós teríamos algum senso de situações, né? Então, não quer dizer que naquele momento ele não sabia que aquilo era errado, porque ele sabia, porque se Deus não proibiu de falar, ali você não pode comer, ou seja, eles já sabiam o que era um sim e o que era um não, o que podia e o que não podia. Então, Adão poderia ter impedido aquilo e não impediu. E a história toda se circunda nessa questão. Um fator importante é, quando Deus chega para falar com Adão e com Eva, ele pergunta onde Adão estava. E Adão fala: eu escutei a sua voz, vi que estava nu e me escondi. E Deus falou para ele: quem disse para você que você estava nu? Como sabes que estava nu? E aí Deus identifica que eles tinham comido do fruto que era proibido. Agora entra o ponto-chave. Ao perguntar por isso, por que vocês comeram do fruto, Adão tem uma resposta. Ele diz: foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto para comer. Deus chega para a mulher e fala: mulher, o que tu fizeste? Eva, o que tu fizeste? Ela fala: a serpente me induziu a comer do fruto. Então Deus chega na serpente: porque tu fizeste isso? E Deus não pergunta para a serpente por que ela fez, mas ele já chega e fala: porque você fizeste isso, por ter feito isso. E aí começa a sentença de baixo para cima, né? E onde ele fala que a serpente vai rastejar, a mulher vai ter dores de parto e o homem vai, do suor do seu rosto sairá o seu salário, né? Aqui entra um ponto-chave. Quando nós, e você vai entender o porquê, quando nós não assumimos a responsabilidade de ser referência, mesmo que você não queira assumir esse ponto, esse, entre aspas, esse status, né?
mas no bom sentido da palavra. Mesmo que você não queira assumir que você é uma referência, mas você está sendo. Você está sendo cercado por uma nuvem de testemunha, então estão te observando. Por mais que você fale que você não está nem aí pelo que os outros pensam, está tudo bem. Mas você é uma referência, boa ou ruim. E é você que escolhe que tipo de referência você quer ser. Então, quando a gente não assume esse papel, a gente acaba, em alguns pontos, se acovardando, né? Por quê? Quando Deus perguntou para Adão, o que Adão deveria fazer era, sim, foi eu que comi, a mulher, eu comi, ela me deu, mas eu que comi. Então, não a culpe, ela não teve culpa, a culpa foi minha, ou seja, assumir essa responsabilidade, né? Que é um ponto de quando nós somos referência ou quando nós assumimos esse papel, um dos pontos chaves é você assumir a sua responsabilidade, né? O seu papel naquele determinado assunto, entendeu? Enfim, partindo disso, aí vem Adão e Eva tiveram filhos, que foi primeiramente primogênito Caim e depois Abel. E aqui entra o ponto-chave central da nossa conversa hoje. E chega um determinado momento que Caim e Abel, que é uma passagem também, um fato, né, já conhecido de muitos, né? Vão, depois de passado anos, Caim e Abel vão ali levar as suas ofertas para Deus, né? Caim era lavrador, cultivava a terra, e Abel era pastor de ovelhas. Então, os dois vão ali levar o fruto para Deus. E a Bíblia relata que Caim levou uma oferta da terra para Deus. Assim a Bíblia relata. Caim, e passados os anos, Caim levou uma oferta da terra, né? Uma oferta só para Deus. Uma oferta da terra, uma oferta só. Quando vai para Abel, Caim e Abel, quando vai para Abel, a Bíblia relata que Abel levou dos seus primogênitos, né, das ovelhas, das suas crias, e também algumas outras traduções dizem que ele também levou da gordura também, ou seja, ele levou além dos primogênitos, ou seja, novilhos, né, novinhos, não levou as ovelhas mais maduras, mas levou os primeiros filhos, né, os bebezinhos, e além disso levou gordura também de alguns outros animais, provavelmente mortos ali, ao qual ele tirou e fez todo. O que eu quero dizer nesse momento aqui, que é um tema também que eu queria conversar sobre, e eu acho que eu vou deixar esse tema também depois que Abel, ele procurou dar o seu melhor para aquela oferta. Então, o que Abel fez foi dar o seu melhor naquele momento daquela oferta. E pelo que a Bíblia relata, Caim não. Quando Deus vai receber a oferta dos dois, a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Entenda, Deus não se agradou da pessoa de Caim e da sua oferta, porém, de Abel e de sua oferta, Deus se agradou. E Caim, ele fica triste, né? E Deus chega para ele e fala: por que seu semblante está caído? Se você não fizeste o bem, não estaria tudo certo? Porém, aí Deus fala: o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está próximo, mas basta você dominar sobre ele. Depois disso é a história que a gente conhece, o que aconteceu. Caim foi e matou Abel. Depois Deus vai e procura por Abel e fala: Caim, vistes o seu irmão?
E Caim fala assim, sou eu responsável pelo meu irmão? E aí Deus fala, pô, mas o sangue dele está clamando desde a terra até mim. E aí ele percebe que Caim matou Abel. E aí ele dá toda uma sentença para Caim, a ponto de uma sentença para Caim ser tão complicada que ele pedia a morte, e Deus falou para ele, você não vai morrer, vou te botar um selo que ninguém vai te matar. Ou seja, ele vai ter que passar aquela tormenta, talvez por tempo indeterminado. O que eu quero trazer aqui, o ponto da referência é, Caim era o irmão mais velho de Abel. Então, a pessoa responsável por cuidar do seu irmão, ou seja, uma pessoa que para o seu irmão mais novo seria ali como uma referência, como alguém que seu irmão mais novo estaria sempre observando e tendo ali como um ponto de exemplo para poder ser igual, né? Sendo que quando foram os dois estarem se apresentando para uma determinada tarefa, o seu irmão mais novo teve uma atitude de dar o seu melhor naquilo que ele estava fazendo. Não sei, conjecturando isso da minha imaginação, talvez aprendendo com seu irmão mais velho, que no caso Caim. Mas, sabe-se lá por quê, Caim naquele determinado momento quis entregar uma oferta de qualquer jeito. Mas o ponto crucial é depois que Deus alerta ele em dizer que ele deveria dominar sobre aquilo que estava querendo consumi-lo. E ele, não dando atenção sobre isso, o que ele faz? Consome. Deixa com que aquele pecado o consuma e ele pratica o ato de um primeiro homicídio da Bíblia. Um irmão matando o outro. E por que isso aconteceu? Primeiramente, porque aquele ato no jardim de Adão e Eva terem comido do fruto proibido, que não deveria ter sido comido, gerou toda essa situação também dentro do seu lar, na sua família, que é a primeira família bíblica, né? Porque se Adão tivesse tido a atitude de falar, não, nós erramos, nos perdoe, porque eles já tinham conhecimento, então eles já sabiam o que deveriam fazer, né? Se eles não poderiam comer e comer, tanto que Adão fala, mas eu vi que o Senhor estava vindo e me escondi. Ou seja, então ele poderia ter tido uma outra atitude, mas ele não fez, ele não assumiu essa responsabilidade. E isso passou para o seu filho mais velho, para o primogênito, a ponto de assassinar o seu irmão. E quando Deus pergunta a ele aonde estava o irmão, o que ele faz? Eu sou responsável pelo meu irmão, a mesma omissão que o seu pai teve. Então, você entende que vamos botar assim, quando nós somos pais e não assumimos esse papel literalmente, ou seja, a gente só assume o papel de botar o dinheiro para dentro de casa, ser o cara que está ali para poder suprir algumas necessidades, mas a gente não entende que, como a gente não quer abraçar a causa de ser uma referência, que vai abrir mão muitas vezes de diversas vontades para um bem maior, que vai abraçar a causa de ter atitudes louváveis a ponto de posteriormente seus filhos olharem e falarem, caramba, meu pai era sinistro por causa disso. Por que seu pai era? Porque meu pai fazia isso, fazia aquilo outro. Eu vi meu pai várias vezes fazendo tal coisa. Pô, aquilo me inspirou, cara. Era admirável para mim. Como também, isso eu falo de um lado de uma referência boa. Como muitas vezes também a gente não querendo absorver ou abraçar essa causa de ser uma referência, dizendo, não, eu não sou referência para ninguém, e aí faz um bocado de merda, essa pessoa que nos observa também vai fazer as merdas, pô. Porque se for um filho, aquele pai que ele admira, tudo aquilo que aquele cara faz, a criança vai querer fazer, pô. Mesmo sabendo que aquilo talvez seja errado, mas por aquela pessoa que ela tem
como uma referência está fazendo, então não é tão errado assim. Você entendeu? Porque os nossos filhos, eu ouvi um cara falando sobre isso, e é verdade, nossos filhos acham que nós somos um super-herói, nossos filhos acham que nós somos bravos demais. Então, mesmo que até ele descubra que talvez a gente não seja tão bravo assim, mas que a gente vai dar a cada dia o nosso melhor para que ele veja que realmente nós somos isso que eles acreditam, sabe? E quando eu falo o peso disso, é porque é pesado, bicho. Porque muitas vezes você não vai receber aplauso por isso, você não vai, de alguma forma, perceber que isso que você está fazendo, naquele momento, tem como que eu posso dizer? Tem um valor. Às vezes o valor que tem aquilo ali não vai ser demonstrado agora, mas você está caminhando. E um dia isso talvez você nem veja, né? Mas aquele legado ele vai ficar, pô. Porque você assumiu essa responsabilidade, por mais dolorosa que seja. Mas é muito mais você entender que esse processo de assumir a responsabilidade de ser uma referência, mesmo que isso seja pesado demais não pesado demais para carregar, mas dá para carregar, mas que seja pesado, mas você sabe que no futuro o seu trabalho foi feito. Eu acho que difícil seria não assumir esse peso de ser uma referência e mais à frente ver o fardo que você não quis carregar também se tornar pesado por um filho que viu suas atitudes e de alguma forma, atitudes erradas, e de alguma forma absorveu aquilo e tomou as mesmas atitudes. Por omissão sua, ou por muitas vezes no momento que você deveria ser exemplo, você só quis falar e não quis ter atitudes, como aquele ditado que talvez muitos já ouviram, né? De faz o que eu faço, não, melhor, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ou seja, só o que eu falo tá bom, as minhas atitudes você não deve se preocupar. Mas é muito pelo contrário, a gente sabe que palavras elas vão nos convencer, mas o que vão nos arrastar mesmo, literalmente, junto, são as atitudes. Então, o que eu queria trazer para a gente hoje é, por mais que seja pesado o fato de você ser uma referência para alguém, não deixe de assumir essa responsabilidade, porque isso vai te trazer diversos benefícios. Um desses benefícios é você entendendo que você precisa abrir mão de alguns caprichos, de alguns prazeres que não vão te levar muitas vezes a lugar nenhum, para um bem maior, porque tem alguém por trás de você. Ou seja, quando você é pai de primeira viagem, aquele bebezinho está no teu colo e você observa e fala, caraca, o que eu vou fazer? É nesse momento. Quando você já é mais adulto, seus filhos já estão crescendo mais, ou quando você é pai de menina, quando é pai de menino também, mas você entende que você é pai de menina, então você precisa ter algumas atitudes, você precisa abrir mão de algumas coisas, porque você entende que aquilo não vai ser bom para elas, e vice-versa. Então, esse vídeo ficou um pouco longo, mas para terminar, e depois eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo também, mas a gente precisa entender que, por mais que o peso de uma referência, de querer ser uma referência, seja pesado, muitas vezes solitário, mas isso vai gerar frutos em nós e naqueles que nos cercam, daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, né? Porque vão ter pessoas que esperam que você tenha uma palavra, pô. Vão ter pessoas que esperam que você dê um abraço, vão ter pessoas que vão esperar com que você passe ali aquele dia, porque fala assim, pô, esse cara para mim, cara, pô, eu admiro esse cara por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Ou às vezes não, pô, cara, eu nem conheço esse cara, mas eu vejo esse cara todo dia passando aqui, ele não erra, bicho. Pô, eu vejo esse cara todo dia saindo para correr tal hora, o cara não erra, pode estar sol, pode estar chuva, pode ser o que for. Cara, eu vejo esse cara
chega aqui, passa todo dia pela gente aqui, a gente nem conhece esse cara, mas todo dia esse cara dá bom dia, cara. Todo dia esse cara passa aqui e ele está sempre com um sorriso no rosto. Então você se torna essa referência, mesmo que você pense que você não assumiu, mas as pessoas estão te observando. Então quando você assume, ou quando você já é uma pessoa que tem boas atitudes, né, você vê que as pessoas se beneficiam disso. Imagine quando você abraça a causa de ser essa referência. E a gente sabe que a gente vive num mundo hoje que estão carentes de homens assim, que queiram realmente ser uma referência para a humanidade, ser uma referência para as gerações que estão chegando. E isso, por exemplo, eu faço jiu-jitsu e eu vejo isso muito quando um cara, por exemplo, muitos falam do cara quando ele é faixa preta, né? Mas às vezes o cara é um faixa azul, às vezes é um garoto, né? Mas vamos botar assim um cara que já é adulto, pô, já é um master ali, né? Que já é pai, né? Um cara mais velho, e ele chega na faixa azul. Aquele cara também se torna um símbolo de referência, se também as atitudes dele forem atitudes louváveis. Mas se o cara se dedicou ali, saindo da faixa branca, quando ele é uma faixa branca, ele ainda está também sendo referência, porque esse cara poderia fazer N coisas, mas o cara tem trabalho, tem família, tem empresa, tem não sei o que, tem um montão de coisa, mas mesmo assim o cara resolveu ir lá e se testar numa arte marcial, ser amassado, não saber nada do início, mas ele está ali. Às vezes o cara tem 40, tem 30, tem 50, tem 60. Muitos jovens talvez não vão entender sobre isso, mas algumas pessoas mais maduras, elas vão entender e vão falar: caraca, cara, será que eu, na idade desse cara, conseguiria fazer isso? Poxa, eu acho que não. Então, não tenha medo, não tenha receio, não vou falar medo, mas não tenha receio de ser referência na vida das pessoas, porque é isso que as pessoas esperam, que tenham sempre alguém disponibilizado a compartilhar um conhecimento, a compartilhar atitudes louváveis, para que essas pessoas que estão observando se beneficiem disso e que também possam mudar as suas vidas, sabe? Mudar as suas condutas e também poder ser exemplo para outras pessoas, né? Então, galera, o cara que está falando aqui não é o cara maior referência em quase assuntos nenhum, mas existem algumas coisas na minha vida que eu estou buscando a cada dia ser essa referência, né? Em pequenos passos, e eu creio que um dia Deus vai me colocar em lugares maiores e eu vou continuar sendo essa referência para outras pessoas também, porque eu já faço isso no pouco, né? Então eu estou tentando a cada dia ser fiel no pouco, naquilo que eu me comprometo, né? Naquilo que eu troco ideia com vocês aqui, né? Então me desculpem aí pelo vídeo ter ficado um pouco longo, mas isso foi uma coisa que eu já estava com muita vontade de trocar essa ideia. E espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por ter ficado um pouco longo o vídeo, mas um forte abraço para todos aí. Não tenha receio de ser uma referência para esse mundo. Esse mundo precisa de pessoas que assumam a responsabilidade de ser uma referência. Beleza? Deus te abençoe, um forte abraço. Ouça!